paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Que dia maravilhoso, o último domingo do ano, quantas coisas maravilhosas aconteceram nessa casa, né? Nós estamos aqui desde de manhã e houve aqui o culto pela manhã, o Senhor falou conosco tremendamente, através da pastora Suzy, que trouxe uma palavra de confiança, que devemos confiar em Deus. E estamos aqui, irmãos, estivemos no café da manhã também, foi uma bênção, louvado seja o nome do Senhor, pela vida dos irmãos, irmãos que estiveram servindo, irmãos que arrumaram, irmãos que prepararam brincadeiras. Como é bom, irmãos, a unidade dos irmãos, aqueles que puderam chegar, né? Foi um tempo muito agradável, muito bom da presença de Deus nas nossas vidas aqui. E estamos aqui nessa noite. Quantas coisas o Senhor já fez aqui. Que coisa linda, renovação de votos. Que Deus possa abençoar o casal, que o Senhor possa cada dia mais abençoar a família que veio juntamente para prestigiar esse momento. No final ainda tem algo tão bonito ali atrás para vocês tirarem foto. E que nós possamos fazer parte desse momento também, irmãos. Tirar foto com a Gisele e o Daniel, abraçá-los, porque é um momento de gratidão dessa família, amém? Mas estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua, mais uma vez. Essa noite o Senhor há de completar o que Ele já falou conosco pela manhã. E eu estou aqui descalço para quem está aqui pela primeira vez nos visitando. Não é nada demais, é porque quando a gente prega a palavra, a gente tira o sapato, não é para representação de nada. Mas cada um tem o seu particular com o Senhor. Então não preste atenção do meu pé descalço não, preste atenção na palavra de Deus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, esse ano foi um ano de grandes conquistas, e esse texto fala de uma grande conquista do povo de Israel, que conquistou aquilo que o Senhor tinha prometido para eles, amém? Josué capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhe dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levaram a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se e passou o povo. E sucedeu que assim todo o povo, acabado de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel,
como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias de sua vida. Deus Santo, eis aí a leitura da tua palavra, Senhor. Conforme teu ungido já orou pela minha vida e a tua igreja, eu me coloco totalmente submetida à tua vontade, Senhor, nessa noite. Comunica, Senhor, as tuas verdades para a nossa vida nesta noite e que possamos, ó Deus, nesse culto, nesse último domingo do ano, Senhor, sairmos daqui renovados para estarmos também aqui no dia 31, Senhor, recebendo tudo aquilo que tu tens para nós. É o que te pedimos e já te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podei vos assentar. Um ano de grandes conquistas, um ano em que nós conquistamos muitas coisas da parte do Senhor. E eu costumo dizer que não há conquista, não há vitória sem luta. Todos nós passamos e alguns ainda têm passado por muitas lutas, mas nós temos que agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O povo de Israel, ele tinha acabado de receber da parte do Senhor a bênção de atravessar o Jordão e conquistar o que o Senhor tinha prometido para ele. Mas quantas coisas o povo de Israel, antes de atravessar o Jordão, precisou renunciar. Quantas coisas nesse ano de 2024, nós estamos no último domingo, você precisou renunciar para você estar aqui nessa noite, para você permanecer na presença do Senhor. O povo de Israel precisou renunciar a dores para se achegar e conquistar o que o Senhor tinha para eles. Muitas lágrimas foram derramadas, porque afinal de contas, os pais daquela geração haviam partido. Afinal de contas, o líder que era Moisés havia partido. Quantas percas nós tivemos, alguns irmãos tiveram percas no ano de 2024. Mas está aqui nessa noite, mas permanece talvez ouvindo a transmissão online na presença de Deus, perseverando. Para nós conquistarmos algumas coisas, há necessidade de renúncia. Mas isso não significa que a lembrança não fica. Mas eu e você precisamos continuar caminhando na presença do Senhor. E aquele povo renunciou a algumas coisas, renunciou talvez os seus próprios pensamentos, porque, agora Moisés morreu, eu vou seguir Josué, eu vou estar debaixo do comando de Josué. Muitas coisas se passaram pela cabeça do povo, mas o povo continuou caminhando, renunciou à própria vida em favor de outros, porque algumas pessoas renunciaram para que outros pudessem conquistar algumas coisas, como foi o caso dos espias. Os espias renunciaram à sua própria vida, porque eles correram um risco de espiar uma terra que ainda não tinha sido conquistada. Quantas pessoas renunciaram para que você pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse estar aqui hoje, para que a minha vida e a sua vida pudesse ter livramentos. Pessoas jejuaram por mim e por você. Pessoas deixaram de se alimentar muitos dias para que você pudesse ter a cura que você tanto clamou ao Senhor e Ele te ajudou, ela te ajudou em oração. E assim somos cada um de nós. Nós temos a cada dia mais renunciado muitas coisas para conseguir conquistar algumas vitórias da parte do Senhor. O povo de Israel precisou andar por fé. O povo de Israel precisou ali, na conquista daquele território que o Senhor queria dar para eles, que era a terra de Canaã. Eles precisaram ter fé em movimento. Eu e você temos tido fé em movimento, porque muitas coisas têm culminado para que eu e você desista.
Ainda há pouco mesmo eu entrava na casa do Senhor, uma irmã testemunhava: pastora, eu vim pela graça. Eu vim como que empurrada pelo próprio Deus, porque o meu corpo não está aguentando. Pois é, somos pó em cinza, porque somos barro, mas somos barro na mão do oleiro. Ele vai mesmo me conduzindo, vai te conduzindo, vai me ajudando, vai te ajudando, vai segurando na minha mão, segurando na sua mão, para que nós não venhamos desistir. E após grandes conquistas, nós precisamos ficar atentos, pois o Senhor nos dará algumas instruções. Repita comigo: eu preciso ficar ligado, porque o Senhor, nesta noite, quer me dar instruções. O ano ainda não acabou, faltam 2 dias ainda, mas a partir do ano de 2025, muitas coisas se sucederão da parte do Senhor, amém? O Senhor, Ele é bondoso, irmãos, e Ele nos dá instruções, porque após grandes conquistas e após grandes lutas, nós também nos cansamos, porque o povo estava em momento de conquista, mas ele passou por muitas lutas e por muitas guerras para conquistar territórios, como eu e você. E às vezes o meu corpo e o seu corpo se cansa de algumas lutas. Mas uma coisa que nós precisamos estar atento é que após grandes conquistas, por mais que nós passemos por lutas, o Senhor quer nos dar algumas instruções. O verso de número 1 de Josué, capítulo 4, diz assim: sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué. Ou seja, eles tinham passado para atravessar o Jordão e o Senhor decidiu falar, porque às vezes a gente passa por algumas lutas, irmãos, e a gente acha que passamos a luta, conquistamos a vitória, agora vamos ter o refrigério, mas significa que o Senhor, aquele que me dá o refrigério e o teu refrigério, não vai deixar de continuar falando com você. E nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E uma das coisas que o Senhor quis falar com Josué, a primeira instrução: Ele te dará poder de decisão. O Senhor, na minha caminhada, na sua caminhada, num tempo novo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, Ele quer te dar poder de decisão. Diz a palavra do Senhor que o Senhor falou com Josué, o verso 2 diz assim: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés do sacerdote, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Ou seja, o Senhor nos dará poder de decisão. O Senhor falou para Josué: tomai do povo 12 homens. Há momentos na minha vida e na sua vida, na minha caminhada e na sua caminhada, que você vai precisar tomar algumas decisões. O Senhor foi com Josué, o Senhor foi com o povo, o Senhor tem sido conosco, mas nós temos o poder de tomarmos decisão. Quem escolheu os 12 homens foi Josué. O Senhor é aquele que me capacita e te capacita para você escolher aquele que vai caminhar contigo, para você escolher a liderança que vai caminhar contigo, porque ali eram 12 homens que fariam parte da liderança com Josué, eram 12 carregadores de um chamado. Você é alguém que carrega um chamado. Ah, pastora, mas eu quase não faço nada. Ou talvez eu nada faço, porque eu estou apenas aqui como um visitante. Mas o Senhor é aquele que diz para mim e para você nessa noite: ei, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Então você carrega um nome. Desde o ventre da sua mãe, eu te chamei. Então você carrega um chamado. Você carrega uma missão, você não veio nesse mundo à toa. E eu e você
somos aqueles que temos poder de decisão. Josué, ele precisava escolher 12 homens que seriam carregadores de um chamado, 12 pessoas que caminhariam com ele. Você hoje tem poder de decidir quem vai caminhar com você no ano de 2025. Deus é aquele que tem separado coisas grandiosas e novas para a minha vida e para a sua. Mas você tem que escolher com quem você anda, com quem você caminha. Josué, você tem coisas grandiosas ainda para fazer juntamente com esse povo. Você conquistou, já passou o Jordão, mas ainda eu tenho coisas grandes para realizar na tua vida. Você precisa escolher com quem você caminha. Quem caminhar contigo, Josué, precisa estar disposto a algumas coisas. Disposto a viver o absurdo de Deus. Como assim, pastora? Vamos para o texto. O verso de número 3 diz assim: mandai-lhes dizendo, tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Ou seja, viver o absurdo de Deus é aquilo que aos olhos do homem não dá para fazer. Ah, pastora, significa que eu vou andar meio que sem rumos, esquisito? Não, porque quando o Senhor me chama e te chama para um propósito, Ele dá para mim e para você um norte, um rumo. E se o Senhor falou, escolha 12 homens, e esses 12 homens vão ser escolhidos para um propósito. Que propósito? Vai ter que estar disposto para viver o meu absurdo. Porque era absurdo tirar debaixo dos pés dos sacerdotes 12 pedras. E sabe que pedra de rio geralmente é muito grande. E eram pedras grandes. Era absurdo, irmãos. E vou te dizer por que era absurdo. Porque quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre a questão de Deus parar o rio Jordão, a gente sabe que Israel, Jerusalém, é cercado por montes. E diz alguns historiadores que o rio Jordão, quando parou, ele parou num certo determinado lugar que não dava para o povo ver se vinham águas ou não. O que isso significa? Lembra que eu falei no início do movimento por fé? Ou seja, eles precisavam crer que os sacerdotes iam estar no meio ali do Jordão, parados, porque a Bíblia diz que foi a seco que eles passaram, como o Senhor fez com Moisés, abrindo o mar vermelho. E diz a palavra do Senhor que ali estavam pedras debaixo dos pés dos sacerdotes. E ali pedras precisavam ser retiradas, segundo aquilo que era delegado através de Josué, para que algumas coisas pudessem ser feitas como memorial. Ou seja, era o absurdo de Deus, porque vai que eu estou pegando a pedra e as águas do rio vêm como uma tromba, igual cachoeira, né? Cachoeira não é assim? É tromba d'água. Viver o absurdo de Deus é fechar os olhos e cumprir propósito. Viver o absurdo de Deus é ouvir Deus falar e pensar: Senhor, eu não estou entendendo nada. Pois é, mas eu vou te obedecer. Eu estou disposto a viver o teu absurdo, Senhor, porque eu quero viver coisas grandiosas. Ele te dará poder de decisão. Para quê? Para viver o absurdo dele. Porque quando você é escolhido, você é carregador de um chamado. E você precisa estar preparado para quê? Para estar humilhado aos pés do Senhor. Diz a palavra do Senhor que aqueles homens, eles foram retirar a pedra debaixo dos pés dos sacerdotes. Até para que você se abaixe, você precisa se humilhar ali. Se querendo ou não, é uma certa humilhação. Só que a Bíblia diz:
Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele é o sacerdote maior da minha vida e da sua vida. Nós somos o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Então, se você é povo escolhido de Deus, não fica preocupado quando você se humilha diante da presença do Senhor, ou quando você está ali em prontidão de servir. Porque coisa linda é servir, irmãos. Hoje pela manhã nós estávamos ali vendo pessoas, enquanto umas estavam sentadas comendo, outras estavam servindo. É coisa linda diante do rei, porque naquele grande dia o nosso rei vai nos servir. Ele fez isso, ele se humilhou para lavar os pés dos seus discípulos, para dizer assim, ó, é assim que tu tem que estar, humilhado perante os meus pés. Porque quando nós estamos humilhados, o Senhor nos exalta. Então, quando nós recebemos a direção do Senhor, precisamos estar preparados para estar humilhados aos seus pés. Queria que o irmão colocasse, por favor, Gálatas 6:9. O Senhor é aquele que faz o impossível por mim e por você. Ele é aquele que faz o melhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Qual tem sido a pressão que você tem vivido? Não se canse de fazer o bem. Não desfaleça, porque ao seu tempo você colherá todo o bem que você tem feito pelo seu irmão, pelo seu marido, pela sua esposa, por aquele filho que muitas vezes te aborrece. Não te canses de fazer o bem. Ele te dará poder de decisão. Tomai aqueles que vão andar com você, aqueles que vão caminhar com você, precisam estar prontos para viver o absurdo de Deus. Precisam estar preparados para estar humilhados aos pés do Senhor. Precisam estar prontos para uma caminhada com destino. Você tem um destino. O meu destino e o teu destino é o céu. O povo de Israel estava com um destino traçado, que era Canaã. Nós estamos com o nosso destino traçado, a Canaã celestial. É os céus que me espera e te espera, mas há uma condição: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem muitos aqui que estão com a família nesta noite, mas o Senhor me faz uma proposta e faz uma proposta para você. Como está a tua casa? Queres caminhar comigo? Eu tenho coisas grandes para você, como eu tive para o povo de Israel, como eu tive para Josué naquele tempo. O Senhor é aquele que faz o melhor. Precisamos estar prontos para uma caminhada com destino. Diz o verso 3, que eles iriam levar para outra banda as 12 pedras e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Você não está andando à deriva. Você não está caminhando como que sem rumo. E se nessa noite você está meio que sem rumo, o Senhor te achou. Você está aqui, Ele te achou. E Ele está dizendo: filho, filha, eu te achei. Caminha comigo que tu vai ter um rumo. Caminha comigo porque você vai ter um destino. Eu sou aquele que quero fazer da tua vida aquilo que você pensa que não é provável, mas eu digo, é provável, é possível, porque eu sou o Deus do impossível. Ele te dará poder de decisão. É a primeira instrução. Com quem você quer caminhar? Segunda instrução: não se assuste. Ele te chamará para um comprometimento mais elevado. O verso de número 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Eram pessoas comuns, como eu e você. Pessoas talvez que até, se nós olhássemos o passado, não teria um destino certo.
Mas o Senhor foi aquele que viu, através da pessoa de Josué, a possibilidade daquelas pessoas terem um comprometimento mais elevado com Ele. O Senhor me chama e te chama para um comprometimento mais elevado com Ele. Por quê? Porque eram pessoas comuns, mas tinham um Deus vivo que estava no meio deles. O meu Deus e o seu Deus é um Deus vivo que está no meio de nós e tem feito coisas grandes. O verso de número 5 de Josué 4 e disse-lhe: passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Ou seja, o Senhor estava com a arca, com a presença dele no meio do povo. Diz a palavra do Senhor, quando você volta um capítulo antes, Josué 3, versículo 9, diz assim: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. O Senhor tem falado com essa igreja dia após dia. O Senhor tem falado comigo e contigo todas as vezes que alguém chega nesse altar santo para falar a palavra do Senhor, seja um tempo maior, seja um tempo mais curto, não importa, o Senhor tem falado conosco. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: olha, eu tenho te chamado para um comprometimento mais elevado, porque eu sou um Deus vivo na tua vida. Eu tenho caminhado contigo, eu tenho feito coisas grandes, mesmo que você olhe e fale: ah, eu sou alguém comum. Tá, você é alguém comum, mas você é alguém que carrega uma história. Eu tenho uma história, e você também tem uma história. Só você sabe o que você já viveu até hoje. Alguns de nós até sabemos parte da história do outro, porque ouve o testemunho ou porque caminha já há algum tempo, mas de fato e de verdade, você é alguém que carrega uma história cheia de sinais, de milagres e prodígios. Aquele povo é um povo que era sofrido, que carregou, amargurou um tempo de escravidão no Egito, mas foi um povo que vivenciou o livramento do Egito, foi um povo que viu o mar vermelho se abrindo, foi um povo que ainda com a cheia do Rio Jordão, viu o Senhor secar o Rio Jordão para ele passar. Quantas coisas o Senhor já fez por mim e por você. Somos pessoas comuns, mas carregamos uma história, e por isso o Senhor quer me chamar nessa noite, te chamar para um comprometimento mais elevado. O que você faz e que você pode fazer bem na casa do Senhor e deixa de fazer, ou deixou de fazer, ou ainda nem lançou a mão para fazer. Mas nessa noite o Senhor me chama e te chama, como chamou aqueles 12 homens para um compromisso maior, porque eram pessoas comuns, mas tinham um Deus vivo. Eram pessoas comuns, mas tinha um Deus que falava: ó, chegue para cá, porque eu quero falar contigo. Você tem ouvido a voz de Deus? Quantas vezes você saiu para trabalhar e você talvez ia pegar aquele ônibus e você ouviu uma voz e falou: não pega não. Mas Senhor, vou chegar atrasado. Não pega. Você até insistiu em pegar, mas tu abaixou a mão quando ele chegou perto. Quando você recebeu a notícia, mais lá na frente, deu muito ruim com aquele ônibus. Porque você ouviu: chega para cá que eu quero falar contigo. Quantas vezes o Senhor falou comigo e contigo? Quantas vezes o Senhor tem falado comigo e contigo? E você olha assim: estou ficando maluca. Estou ficando maluco. Estou ouvindo. É o Shaddai. É o Emanuel, é o Deus conosco, é o que está no meio da igreja, falando com a igreja, cuidando da igreja, olhando para os mínimos detalhes. Terceira instrução: suas conquistas dependerão do seu grau de obediência. A primeira instrução foi: Ele te dará poder de decisão.
A segunda instrução foi: não se assuste, ele te chamará para um comprometimento mais elevado. A terceira instrução: suas conquistas dependerão do seu grau de obediência. Diz a partir do verso 8, quando nós lemos todo o capítulo 3, a gente vê o Senhor dando instruções para Josué. E aí, Josué começa a dar instruções para o povo, para os sacerdotes, para pegar as pedras, para os 12 homens e para todo o povo que precisava atravessar o Jordão. E aí diz o verso 8 assim: fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. E levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo os números das tribos dos filhos de Josué. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés do sacerdote, e levaram a arca do concerto, e ali está ali até o dia de hoje. As pedras estão ali. Pararam, pois, o verso de número 10, os sacerdotes que levavam a arca do meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e se apressou o povo e passou. Irmãos, aqui há um princípio muito especial. O Senhor não quebra princípios. E por vezes nós deixamos de conquistar algumas coisas porque nós insistimos na nossa teimosia. E aqui, irmãos, havia ali sobre o coração do povo um grau de obediência para que a conquista da terra pudesse ser realizada. Existe um grau de ordem, de escalonamento, ordem classificatória, hierarquia mesmo, e que nós precisamos respeitar. A Bíblia, ela é cheia de simbolismo, mas todo simbolismo bíblico ecoa na nossa trajetória terrena, porque a Bíblia diz que aquilo que eu ligo na terra é ligado no céu. Então, se eu ligo obediência, se eu ligo submissão, se eu ligo aquilo que de fato e de verdade está na palavra, que é a verdade, não é a minha verdade, porque nós temos as nossas verdades. Nós temos os nossos conceitos, o nosso jeito de agir, a nossa maneira de lidar com as coisas. Nós temos. Ou você acha que Josué não enfrentou isso com o povo? Claro que sim. Era uma multidão de pessoas. Ali diz que só 40 mil passou a guerra, mas era mais de 110 mil aproximadamente, segundo alguns cálculos, de pessoas que o povo precisava passar. Mas de frente daquela guerra eram aqueles 40 mil homens. Era muita gente para dar conta, muito pensamento diferente. Mas mesmo dentro dos pensamentos diferentes, o Senhor é aquele que sabe lidar com cada um de nós. E Deus quer cumprir promessas valiosas, grandiosas, preciosas na minha vida e na sua. Mas é necessário que você entenda que as suas conquistas, as minhas conquistas dependerão do meu grau de obediência. Deus falou com Josué, mas antes de Deus falar com Josué, ele já tinha falado com Moisés. A gente acabou de ler esse texto aqui. O verso de número 10 diz: ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. Ou seja, Deus tinha falado com Moisés, Moisés falou com Josué, Josué falou para os sacerdotes, sacerdote foi feito o que era para fazer, Josué foi e falou para o povo. Ou seja, havia uma escala hierárquica. E é assim no nosso dia a dia. Não dá para pular etapa. Enquanto você ficar insistindo em pular etapa, você vai retardando as bênçãos do Senhor. Aleluia! O Senhor é aquele que quer fazer coisas grandes na minha vida e na sua, na minha casa e na sua, no meu chamado e no seu. Mas é necessário que você entenda o que é esse escalonamento, o que é a hierarquia que vem do céu. Diz a Bíblia que quando o povo obedeceu
tudo que Josué falou, a conquista veio. Faltam 2 dias para o ano acabar. 2 dias, irmãos. E aí, é algo que o Senhor, quando eu estava ministrando a palavra, escrevendo em Deus, eu falei: Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer falar nesse número 12? O que o Senhor quer falar aqui, Senhor? E o número 12, irmãos, fala de completude, de ser completo. Fala algumas coisas do número 12. Eram 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos. Percebe o grau de nível? Eram discípulos, mas se tornaram apóstolos. Comprovação bíblica que o Senhor quer me levar e te levar a um nível mais alto. A palavra de Deus diz: crede no Senhor. O Senhor é a palavra. A palavra diz em Apocalipse 19:13, se eu não me engano, que na sua coxa está escrito Verbo de Deus. Ele é a palavra. Crede no Senhor. O Senhor é a palavra e estará seguro. Ou seja, quando cremos na palavra, estaremos seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Profeta profetiza a palavra. O que falarmos aqui é mediante a palavra. Então eu estou mediante a palavra. O número 12, irmãos, fala de algumas coisas importantes na minha vida e na sua. Fala de estarmos encerrando um ciclo e abrindo o outro. Isso aqui é profundo para essa igreja nessa noite. E aí, quando eu falei, Espírito Santo só quer falar mais. O número que somado com o número 12, que é o número 17, dá o número 29. Que dia é hoje? 29, irmãos. O número 17 somado com 12 dá 29. Escute isso, faltam 2 dias para o ano acabar. Se você somar 29 mais 2, dá 31. 31, e aí vai uma palavra para o anjo dessa igreja. 31 é o tempo ministerial do nosso pastor nessa casa. É como se o Espírito de Deus quisesse dizer: fechamento de um ciclo, abertura de outro. Coisas grandes da parte do Senhor há de vir sobre a minha vida e sobre a sua, Igreja do Nazareno de Olinda. O Senhor é aquele que quer fazer coisas grandiosas, quer fechar um ciclo e abrir outro, mas eu e você precisamos estar numa rota dele. Dia 29 de dezembro, mais 2, 31. Irmãos, isso não é coincidência. Tem coisas que não é coincidência na nossa vida. Tem coisas que é o Senhor dizendo: eu sou aquele que quero fazer coisas grandes, mas eu preciso que você entenda algumas coisas, porque as grandes conquistas virão, mas você precisa estar alinhado com o céu. O seu grau de obediência precisa aumentar. Não inverta o processo. Primeiro Deus falou com o líder, depois foi falando com todo mundo. Falou com Moisés, depois falou com Josué, e foi falando com os sacerdotes, e por aí foi falando com o povo, e assim vai. Quando nós nos submetemos, irmãos, o Senhor vai fluindo as águas do seu poder, da sua boa mão. Não inverta o processo. Deus falará primeiro com o líder. Deus fez assim. E há momentos, escute isso, porque às vezes a gente fica pensando: mas Senhor, eu já falei, já falou, você já falou. Não se preocupa não, porque quando Deus dá um comando, Ele providencia tudo. Lembra quando Ele deu o comando para Noé? Ele usou a pomba para levar a folha e dizer: pode sair da arca, porque já está secando. Ele usa quem Ele quer e o que Ele quer, irmão, para falar com alguém que está na direção dEle.
Lembra com Elias? Ele fez a mesma coisa. Ó Elias, vai para esse lugar, porque você profetizou que não vai chover diante de um tempo. Então tu vai para esse lugar, porque eu vou te esconder ali e vou fazer os corvos te alimentar e você vai beber água do ribeiro. É o absurdo de Deus. Mas ele faz. Ele mesmo faz. Ele mesmo dá o comando, irmãos. E ele é quem direciona. Ele vai cuidar de cada detalhe. Foi assim também com Davi. Com Davi pecou. Entrou fora da rota. Matou um homem inocente. Porque cobiçou aquilo que não era dele. O Senhor levantou profeta para falar. E Deus foi lá e fez tudo aquilo que precisava ser feito para ajustar a vida de Davi. Algumas consequências vieram. Porque por vezes algumas coisas nós pagamos preço daquilo que fizemos no passado. Não tem jeito. Talvez você esteja pagando preço daquilo que você viveu no passado. Porque Davi teve que enfrentar a morte daquele bebê que era fruto de adultério de Davi. Talvez você esteja pagando preço de coisas do passado. Mas o Senhor é aquele que tem uma nova história. Como fez na vida de Davi. Deu Salomão através da própria mulher que tinha feito algo que não era da parte de Deus, mas Deus mudou aquela história e deu Salomão. Salomão foi alguém que o Senhor amou, diz a Bíblia, e o Senhor amou Salomão. O Senhor amará uma nova trajetória traçada pelo rumo de obediência que você e eu traçaremos para o ano de 2025. Cumpra a sua parte, Deus se encarrega do resto. Diz a palavra de Deus do versículo 8 de Josué, capítulo 4, Josué 4, do 8 ao 11. O povo se encarregou de obedecer. Josué ouviu o que Deus já tinha falado através de Moisés. Ouviu Deus falando de novo depois que o povo atravessou o Jordão. Comunicou para o povo. E o povo obedeceu. Os sacerdotes obedeceram. Todo mundo entrou na rota de obediência sem questionar. Obedeça. Obedeça. Feche os olhos em nome de Cristo Jesus e obedeça. Peça a Deus, Senhor, coloca obediência no meu coração. Eu sei que é difícil, tem horas que é difícil, que nós não entendemos. Josué, que maluquice é essa? O rio está no momento de cheia. Vamos passar o rio agora? É agora. Vamos embora porque é agora. É Deus dizendo para mim e para você, eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. O ano de 2024 não acabou. Faltam 2 dias ainda. Mas o Senhor já está dizendo para mim e para você, olha, fechamento de um ciclo, abertura de outro. Eu quero fazer coisas grandes. E a 4ª e última instrução. Em todo cumprimento de promessa, há um propósito. Deus não cumpre promessas na minha vida e na tua só para você dançar, tocar tamborim como Miriam tocou quando passou o Mar Vermelho. Não é só para isso. Dar culto de ação de graças não é só para isso. Há um propósito a cada dia mais diante de você para que você caminhe para o céu. Há um propósito, irmãos, em todo cumprimento de promessa. Havia um propósito, do verso 14 até o verso 24, do capítulo 4 de Josué, diz assim: naquele dia em que o povo atravessou o Jordão, olha aí o início do propósito, verso de número 14 de Josué 4. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão e
deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Ou seja, nem todo momento de sequidão na sua vida e na minha vida é momento de você se apavorar e se atemorizar. Houve um momento de sequidão ali debaixo dos pés do sacerdote para que o Senhor desse livramento para o povo. Mas quando houve a ordem de Deus, agora pode sair, o Senhor começou a colocar as águas no lugar. Eu não sei qual tem sido o turbilhão de coisas que você tem vivido, mas eu sei que o Senhor é aquele que vai colocar tudo no lugar, segundo a ordem dele, se você obedecer. Há um propósito. E aí o Senhor foi dando instruções para o povo. Em todo cumprimento de promessa há um propósito. E o primeiro deles foi exaltar quem está na posição. Josué estava na posição que Deus queria. O Senhor engrandeceu o nome de Josué, colocou temor sobre o coração daqueles que ele liderava. Se você está na posição que Deus quer, não tenha medo. No tempo do Senhor, Ele há de exaltar-te através da tua vida. A exaltação que vem sobre a vida de um homem e de uma mulher não é por conta que ele é bonzinho e boazinha, não. É para que todos creiam, diz o texto no verso 24, todos saibam que o Senhor é forte e abençoa e cuida do seu povo. Então as coisas grandiosas que eu e você vivemos, quando o Senhor cumpre promessas, há um propósito. Se você está na posição, não fique nervoso, nem agitado, nem moribundo, nem entristecido, nem recue. Ele há de te exaltar no tempo certo, como fez com Josué. Talvez Josué teve muito temor e pensar: Senhor, vou assumir o lugar de Moisés. Meu Senhor, o homem que descia do monte e a face dele reluzia. Pois é. Mas o Senhor foi com ele. Em todo cumprimento de promessa há um propósito: exaltar quem se coloca na brecha. O caminho do rio era uma brecha que os sacerdotes precisavam plantar os pés para que o povo pudesse passar. Quantas coisas você tem plantado o teu pé e ficado: Senhor, eu só vou continuar aqui, Jesus, porque eu sei que se eu sair daqui, fulano sai também. Senhor, se eu sair dessa posição, fulano não fica. Mas o Senhor é aquele que olha para mim e para você: olha, eu vou te exaltar porque você tem se colocado na brecha. Os sacerdotes se colocaram na brecha, no meio do Jordão. Eles correram riscos de vida. O povo se colocou na brecha quando seguiu a ordem em obediência e passou o Jordão para cumprimento de propósito. O povo poderia recuar e dizer: ah, não, eu não estou vendo onde é que está a tromba d'água. Ah, não. Olha só, eu até vi aqui, o Mar Vermelho abriu, a gente viu assim. Imagina os peixes, tubarão, tudo passando. Irmãos, a gente tem que conjecturar, é coisa muito grandiosa do eterno. E o povo passando ali, tipo que nesse tapete vermelho, em pés enxuto, como foi também no Jordão. Estende o tapete vermelho porque o meu povo vai passar. É como Gisele e Daniel, como eu e você. A Bíblia diz que no céu tem ruas de ouro, transparente como vidro. Eu não sei o que é isso não. Ouro transparente nunca vi, irmão. Mas eu quero estar lá.
Eu quero estar lá para contemplar o que o Senhor tem preparado. Isso é só sombra, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Se você ama a Deus, se você teme a Deus, saiba que Ele tem preparado coisas grandes. Em todo cumprimento de promessa há um propósito. Ele há de exaltar quem se coloca na brecha. Os sacerdotes se colocaram na brecha. Josué se colocou na brecha. O povo se colocou na brecha. Para quê? Para servir de memorial para a nossa geração. Tudo que você tem feito, a sua renúncia, a sua vida com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de jejum, o largar as coisas do passado, isso tudo serve como memorial para a sua geração. Diz a palavra do Senhor no verso 19 do capítulo 4 de Josué. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º e alojaram-se em Gilgal, da banda do oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez com o mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias da vossa vida. Ou seja, há um propósito no cumprimento de promessas. O Senhor quer fazer a história que você tem vivido, de lágrimas, de dor, de luta, de conquista, como um memorial para a geração. A igreja do Nazareno de Olinda tem vivido coisas grandiosas e com muitas conquistas, sim, mas com muitas lutas. Mas é uma igreja que tem uma memória de uma história para uma geração que já está aqui. Muitos ainda virão, mas alguns já estão aqui. Existem crianças, existem filhos que fazem parte dessa história e já estão ouvindo e vendo. Tudo que você tem vivido, tudo que você tem enfrentado, tudo que você tem renunciado. Lamentações capítulo 3, meu irmão, verso 21 ao 24. Instruções em todo o tempo o Senhor quer nos dar. Em todo cumprimento de promessa há um propósito. Serve como um memorial para a nossa geração. E serve de testemunho para os povos que vierem a crer no Senhor. O verso de número 21 diz assim até o 24. Disse-me: recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espera pelo Senhor, continua servindo ao Senhor. Dê o seu melhor para o Senhor, porque o Senhor quer que tudo que você viu e viveu até hoje, e vivenciou até hoje, sirva de testemunho para os povos que vierem a crer no Senhor. Ó, o verso de número 24 diz aí, do capítulo 4 de Josué: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus
Todos os dias. Escuta bem, Israel, eu fiz você passar por tudo isso. Escuta bem, Israel, você está pelejando com essa enfermidade, você está pelejando com esse desemprego, você está pelejando com alguns problemas na tua casa. Eu te fiz passar por tudo isso para que você veja a minha mão forte e para que todos vejam a minha mão forte de livramento e as coisas grandes que eu fiz e faço pela tua vida e continuarei fazendo. Vamos nos colocar de pé, irmãos. O Senhor é aquele que nos dá instruções nessa noite. Ele é aquele que faz o melhor pela minha vida e pela tua. Após grandes conquistas, estejais atento, pois o Senhor nos dará instruções. Ele te dará poder de decisão. Decida com quem você quer andar em 2025. Não se assuste, Ele vai te chamar para um comprometimento mais elevado. Suas conquistas dependerão do seu grau de obediência. Não pule etapa, não inverta processo, não inverta, cumpra a sua parte que Deus vai se encarregar do resto. Obedeça, obedeça. Em todo cumprimento de promessa há um propósito. Ele há de te exaltar no tempo certo. Ele há de usar a tua vida em testemunho para que outras vidas recebam ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Feche os seus olhos. Se porventura nessa noite você ainda não tomou uma decisão em caminhar com esse Deus que nós servimos, essa é a noite de decisão. Nós estamos para 2 dias do ano terminar, mas diz a palavra do Senhor que Ele é poderoso para fazer coisas maiores ainda em 2025. Que você decida nessa noite caminhar com o Senhor e Ele há de mudar a tua história. Deus, muito obrigado pela tua palavra que é santa, que é poderosa, que é sublime. Obrigado porque nesse último dia do ano o Senhor nos instruiu, Senhor. Queremos caminhar contigo, continuar conquistando. Estamos aqui, Senhor, com os céus abertos sobre as nossas cabeças, Senhor, para, Deus querido, daqui a 2 dias se fechar o ciclo na nossa vida, na nossa história, o ciclo de 2024, para a abertura de um novo ciclo, Senhor, de 2025. Toma minha vida, toma a vida dos meus irmãos, Senhor, nos prepara para as coisas grandes que o Senhor tem para fazer para nós, e que nós venhamos, Senhor, nós que estamos aqui nessa noite, e está aqui para te adorar no culto do dia 31, porque nesse dia, Senhor, o Senhor há de selar, de ratificar todas as palavras que foi pregada, Deus querido, no ano de 2024, para entrarmos, Senhor, com grande vitória, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus.